Parabéns à humanidade pela fase que entrou agora. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio Alagoinha FM 104.9. Então, hoje, sábado, 6 de setembro de 2025, começa mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional tem o prazer de trazer mais um quadro dos Vamos Sabatinar. Hoje com o tema Porque é importante a humanidade conhecer a nova fase da natureza, com a equipe que é formada por Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, Ângela Maria, do Recife, Pernambuco, Senhor Bonifácio Galindo, aqui de Alagoinha, Pernambuco, eu, Madalena Matias, também de Alagoinha, Pernambuco, Orlando Almeida, também de Alagoinha, Pernambuco, e na parte técnica, Sandra Santos. É isso aí, meus queridos ouvintes da Rádio Alagoinha FM. O programa Sintonia Racional é um programa de divulgação racional ao alcance de todos, e em especial daqueles que ainda não conhecem a cultura racional, conhecimento contido nos livros Universo e Desencanto. Portanto, vá no YouTube, vá no Facebook, acesse nosso canal Sintonia Racional, curta, compartilhe, siga nossa página, ok? Salve, bom dia para todos. O poder dos poderes está na natureza, que é a dona de tudo. Por isso está aí a fase de recuperação, que é a fase natural da natureza. No natural está a paz, o amor e a fraternidade, né? Racional. O natural tem tudo para dar de belo, de bom e de lindo. A natureza dona de tudo. É isso aí, meu caro ouvinte. Então, hoje, para darmos início à nossa sabatina, né? Vamos chamar o nosso querido estudante de cultura racional, diretamente do Rio de Janeiro, que é o Antônio Santos. Antônio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Madá, Ângela, Sandra, Orlando, seu Bonisval, aos amigos ouvintes da Rádio Alagoinha FM 104.9, aos estudantes e caravaneiros do Brasil e do mundo e aos nossos internautas que nos acompanham pelo YouTube, mundo afora. O tema hoje é um tema dos mais importantes que existe. Por que a humanidade deve conhecer ou precisa conhecer a nova fase da natureza, que é a fase racional? Então vamos lá, minha gente. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a evolução do ser humano. Observem vocês que a evolução do homem neste planeta Terra veio passando por diversas transformações. Desde lá, para a gente não ir muito longe, não é? Desde a época do homem das cavernas, que vivia lá na Idade da Pedra, que não tinha televisão, não tinha celular, não tinha internet, não tinha avião, não tinha veículo de transporte, não tinha nada. Este homem de lá saiu daquela fase rude, primitiva, uma fase sem recursos nenhum. E hoje esse homem alcançou uma outra fase, que foi a fase da civilização. Então, de lá da Idade da Pedra até chegar à fase da civilização, olha quantas mudanças, quanta evolução, quanto progresso
E olha quanta coisa que ficou para trás. Porque assim, minha gente, a natureza, para evoluir o ser humano, ela vai criando processos dentro das fases de evolução e progresso, e à medida que a evolução e o progresso vão aumentando, o que era das fases anteriores, que vão se terminando, vão perdendo a eficácia, vão perdendo o sentido. Não é verdade? Olhem para vocês verem. Quem hoje que se locomove usando carroça, usando carruagem, não é? Quem hoje usa como arma a lança, o tacape, as pedras que eram jogadas, as flechas, o arco e a flecha? Ninguém usa mais isso, porque tudo evolui, tudo progride, e a natureza, como maestra e maestrina regente dessa evolução e progresso, vai levando o ser humano para o seu lugar, como leva o cântaro ao seu lugar. E aí o ser humano vai naturalmente se adaptando e se amoldando a todas essas modificações e transformações, a toda essa evolução e progresso regido, comandado e orientado pela natureza. Então, minha gente, é sobre essa regência dessa evolução e desse progresso que tirou o homem da idade da caverna e colocou o homem hoje civilizado, que vai para o espaço, que fala um com o outro automaticamente, instantaneamente, de um país para o outro, que nós vamos falar hoje, porque hoje estamos no limiar de uma outra fase, com uma outra evolução e outro progresso muito maior ainda. E é sobre essa nova fase, com essa outra evolução e esse outro progresso lindíssimo, maravilhoso, que nós falaremos hoje. Madá, continua daí. É verdade, Antônio, é verdade. Então, agora, para darmos continuidade à nossa sabatina de hoje, eu convido a nossa querida amiga e estudante de cultura racional, diretamente do Recife, Pernambuco, Ângela Maria. Ângela, minha querida, seja bem-vinda, bom dia. Oi, equipe, saudações racionais a todos vocês, prazer enorme mais uma vez estarmos aqui juntos, né? Levando ao ar o programa, né? Sintonia Racional, sintonizado na fase racional. E você? Você que neste momento está nos acompanhando, caros ouvintes, está ligado à energia mais poderosa do universo, a energia racional, né? Que está aí trabalhando para que toda a humanidade se conheça. Então, um prazer maravilhoso, né, desses momentos, estar com todos vocês. Pois é, né? Por que levar o conhecimento, né, da nova fase da natureza? Meus caros ouvintes, porque o natural tem tudo de bom e de belo para todos. É por isso que é preciso falar da mudança da fase da natureza, porque o que é bom, o que é belo, o que nos traz equilíbrio, o que nos traz tranquilidade, é importante que seja dividido por todos, porque nós somos oriundos de uma mesma origem. E essa origem hoje está revelando esse natural, que é o natural da natureza. Lembrando sempre que quando o estudante de cultura racional fala em natureza, nós estamos falando de energia,
porque nós temos a natureza racional, que é a natureza superior, que é a natureza composta da energia racional, pura, limpa e perfeita. Esta aqui é o natural da natureza. E nós temos essa segunda natureza a qual nós estamos, que é a energia elétrica e magnética, que mesmo imperfeita, ela é perfeita no que nós precisamos, porque ela é que mantém a nossa alimentação, é ela que faz gerar, é ela que cria, ela mantém e ela destrói. E é preciso justamente conhecer tudo isso, caros ouvintes, porque tudo é fruto da evolução da própria natureza. E como aqui foi falado, nada aqui é parado neste mundo que estamos, nem no universo. Tudo está em constante transformação. É uma lei natural da natureza, a lei da transformação. Então, meus caros ouvintes, houve uma época que a natureza nos desenvolveu a imaginação. E nós aprendemos a falar, nós aprendemos ali a começar a nos comunicar devagar, muito lentamente. E depois essa mesma natureza, ela evoluiu para uma outra fase, que é a fase do pensamento. Caros ouvintes, nós estávamos lá nas tocas, nas malocas, e olha que anterior a isso já teve muita história que o livro Universo dos Encantos nos conta. Mas enquanto a gente estava ali nas tocas, nas malocas, né, nós éramos selvagens, né? A gente estava vivendo ali, escondido, com medo de tudo. Com medo quando chegava a noite, com medo quando chovia, quando o trovão aparecia, quando os raios, bum, né? Então a gente estava ali com medo. Mas aquele processo, a natureza estava evoluindo, evoluindo tudo. Porque a natureza, ela não evolui só o ser humano, não, caros ouvintes. Ela evolui tudo que é a criação dela. Vejam vocês que nós temos aí resquícios de árvores, né, milenares, né? Os cientistas encontram, né, lá petrificadas, né, árvores milenares, enormes. Veja como anteriormente tudo era enorme. Os animais, né, enormes, né? E o ser humano, como ele era? Será que ele era assim como nós estamos hoje? Caros ouvintes, quem tiver olhos que veja e ouvidos que ouça. A cultura racional está aí revelando tudo com provas e comprovações, né? O que nós já fomos. Então, essa natureza em evolução, que a natureza superior evolui a natureza inferior, fez com que nós, homens, saíssemos lá da caverna, saíssemos de selvagens e passássemos a civilizados. Então vejam vocês o quanto que a gente, né, evoluiu, saindo de uma condição para outra, né, de melhor entendimentos, né, onde nós passamos a nos comunicar melhor, né. Então, paulatinamente, a natureza ela faz esse trabalho aí, do qual nós somos evoluídos por ela. Mas aí, então, meus caros ouvintes, aí, quando a natureza evolui de uma fase para outra, a que ficou lá atrás não tem mais direito de estar no que ela evoluiu. É por isso que muitas civilizações foram extintas. É por isso que muitos animais foram extintos, vegetais foram extintos. Por quê? Porque a natureza evoluiu aqueles seres para uma outra formação. E hoje nós estamos na terceira fase, a fase do terceiro milênio, que é a terceira parte da natureza evolução e a última, né? Em 1935, essa fase começou, que é a fase racional. A natureza, ela agora começa a trabalhar
para nos evoluir, nos amadurecer, para conhecermos a nós mesmos e a tudo que existe neste universo e acima dele. Então, caros ouvintes, por que trazer esse conhecimento? Por que é importante o livro Universo Desencanto? Porque ele vai nos desmistificar de muita coisa que foi preciso e necessário criado na outra fase, que foi a fase do primeiro e do segundo milênio, e que agora no terceiro milênio já não cabe mais, mas a gente precisa conhecer para entender o agora e o que vem a seguir. Então, caros ouvintes, a importância desse livro é magnânima para você, para mim, para toda a humanidade, para todos os seres do universo, visíveis e invisíveis. Porque a natureza, caros ouvintes, também está evoluindo, seres dos quais os olhos humanos ainda não alcançam. Nós já falamos aqui, já é provado e comprovado, inclusive pela própria ciência, que existem outras formas de vida além da nossa. E o Universo Desencanto aborda tudo isso numa linguagem clara, numa linguagem que traz para todos. É só o brasileiro que tem o livro? Não, caros ouvintes. O livro Universo Desencanto, ele está traduzido para várias línguas. É para toda a humanidade. E mesmo as pessoas que não sabem ler, pegando nesse livro, vão compreender e vão entender. Veja que magnitude. E isso é mais uma prova que esse livro não é daqui. Ele veio para cá, trazido pelo ser desse mundo superior. E para conhecer é estudar. Mas então, caros ouvintes, a importância desse livro é para que a gente conheça o natural da natureza, que ela está aqui, nos evoluindo para o bem e bom viver, para a nossa evolução. É com você, Madá. Muito bem, Ângela. Então, agora, para darmos continuidade, eu convido o senhor Bonisval da Lima. Senhor Bonisval, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, salve a todos. É um prazer estar aqui para que tenhamos condição de fazer essa divulgação. Então, a natureza, ela sempre veio em evolução, como foi falado aqui. Essa evolução de monstros selvagens adiantados e civilizados, é para que o ser humano vá tendo condição de, no futuro, se conhecer. Então, chegando agora à fase racional, essa é uma fase sublime, é a fase mais alta da natureza, mais perfeita da natureza. É a fase em que o ser humano vai desenvolver a particularidade mais fina que ele tem, que é o raciocínio. E a fase chegou. Mas para ingressar nesta fase, há necessidade, se faz necessário que o ser humano procure se conhecer na sua cultura, que é a cultura racional. Esta é a cultura desta fase brilhante, essa fase em que o ser humano vai ter contato com seus irmãos de origem, habitantes do mundo racional. Então, essa fase é a fase mais sublime que a natureza nos deu. É a fase do terceiro milênio, onde o ser humano terá a condição de redimir-se. É a fase da racionalização dos povos, onde o ser humano vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Então, meus irmãos, já é tempo de o ser humano conhecer essa magnífica fase. É uma fase magnífica, porque é a fase em que o ser humano desenvolve o seu raciocínio e vai ter uma vida de equilíbrio, de fraternidade. É o que o mundo está mais precisando, mais necessitando neste momento, que o que nós vemos é assustador. Então, há um lenitivo, sim. A natureza nos deu essa oportunidade. Abriu-se a porta, está aí a fase racional, para que o ser humano tenha condição de se redimir e voltar ao seu estado natural de racional,
puro e perfeito, que é o seu estado natural. A energia racional e desligado da energia elétrica e magnética, que é a causadora de todos os males da humanidade. E por isso todos são sofredores. Vão encontrar a solução da vida no desenvolvimento do raciocínio. Salve todos. É isso aí, meu caro ouvinte. Nós agora acabamos de ouvir mais um trecho das brilhantes mensagens do Racional Superior da Terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho, o qual é o representante do mundo racional, é o aparelho racional do Racional Superior, aquele que veio para trazer este conhecimento para toda a humanidade, passar a se conhecer racionalmente, conhecer a nova fase, porque assim se faz necessário e preciso para que todos conheçam e saibam que existe uma origem. Todos nós temos origem, e a nossa origem é a origem racional. Salve a todos. É com você, Antônio. É verdade. Pois é, minha gente. Vamos agora entender os porquês. Não é? Porque a gente está falando de uma nova fase, está falando de um processo de evolução, mas e o porquê de tudo isso? A razão de tudo isso? Minha gente, a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto nos ensina, nos prova e comprova que nós, seres humanos, toda a humanidade e este mundo, tudo isto aqui é de origem racional. Tudo isto aqui, tanto o ser humano quanto este mundo, antes de ser o que é hoje, era racional em estado de pureza, limpeza, imperfeição. E houve um processo natural de transformação de uma parte do que era racional, puro, limpo e perfeito, que se transformou, se degenerou e se deformou e está na condição em que está hoje, em que se encontra hoje, como nós estamos aqui. Então, a natureza, como dona de tudo e dona de todos, precisou criar um processo de transformação para que tudo isso, para que todos nós, toda a humanidade e o mundo também, voltasse a ser aquilo que era antes de ser o que é hoje. O ser humano voltar ao seu estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito, e o mundo também voltar ao seu estado natural de puro, limpo e perfeito. Só que nós estávamos numa condição de rudez, de atraso e de brutalidade. Então, a natureza, para ir preparando o ser humano para alcançar a meta final, a natureza criou a cultura humana através do pensamento e da imaginação. E olha o que a natureza fez. Tirou o homem de lá da idade da pedra e todo mundo passou a ser alfabetizado, passou a aprender na cultura humana, filosófica e científica, criada pelo pensamento e pela imaginação. Para quê? Para se preparar, para poder se aperfeiçoar. Então, a natureza foi e criou duas máquinas no cérebro do ser humano para isso. Criou a máquina do pensamento e criou a máquina da imaginação. Mas vejam bem, por nós sermos de origem pura, a natureza maior, que é a natureza racional, criou dentro do cérebro humano também a sua máquina, para proporcionar o retorno do ser humano ao seu estado natural. E que máquina é essa? A máquina do raciocínio. Ah, mas o ser humano estava sendo preparado
pelas diversas fases, e daí a razão da importância das fases anteriores, o ser humano veio sendo preparado através dessas mudanças de fase, através do pensamento e da imaginação, para depois entender a fase superior. Então, a evolução e o progresso do pensamento e da imaginação chegou ao seu auge. E aí a natureza disse: pronto, agora o ser humano e a humanidade estão prontos para voltar para o seu estado natural. Então, vamos dar início a uma outra fase, a fase final da evolução e do progresso do ser humano. E que fase é essa? É a fase racional, minha gente. A fase do terceiro milênio. A fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e vai saber como voltar para ele. Assim como a natureza tirou o ser humano da idade da pedra e o trouxe à condição de civilizado através da cultura, do pensamento e da imaginação, agora a natureza mudou de fase, se ligou a uma energia superior, que é a energia racional, e através dessa ligação e dessa energia, a natureza trouxe a condição de o ser humano, por meio da cultura racional, contida no livro Universo em Desencanto, este ser humano desenvolver aquela parte que faltava para ele voltar para o seu estado natural. E que parte é essa? É o raciocínio. A máquina do raciocínio que ficou paralisada esses milênios todos, aguardando chegar à fase racional para que a gente pudesse ser evoluído e desenvolvido e aí sim voltar ao nosso estado natural. Então, a importância de conhecer a fase racional, que, diga-se de passagem, é a última fase da vida da matéria, é a conhecer e saber que nós não somos daqui e que nós temos condições de sairmos daqui através do desenvolvimento do raciocínio e voltarmos ao nosso estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito. Então, por isso que a natureza criou todas essas fases. E por isso a natureza criou as máquinas adequadas às fases para que o ser humano evoluísse e progredisse. E agora a natureza abriu a porta do desenvolvimento do raciocínio através da energia racional. Então, é preciso, é de suma importância que toda a humanidade passe a conhecer este grau de evolução, porque ninguém mais quer continuar a ser humano pensador, sofredor e mortal. O ser humano, eu já disse aqui várias vezes, não nasceu para ser mortal. Por isso, ninguém se conforma com a morte, porque nós somos de origem eterna. A eternidade está dentro de nós. E para alcançá-la, para alcançar esta eternidade, basta desenvolver o raciocínio. E por isso a natureza mudou da fase da civilização para a fase racional. E tudo isso é um processo natural, porque assim como naturalmente a gente desenvolveu o pensamento e a imaginação e desenvolveu a nossa cultura e chegou a civilizado, também naturalmente a gente vai desenvolver o raciocínio e vai chegar à nossa condição de um ser humano racionalizado. A gente vai mudar de classe, minha gente. Sair dessa classe de animal racional, sofredor e mortal e passar para uma classe superior de vida, que é a classe de aparelho racional. Então, daí a importância de toda a humanidade conhecer a fase racional para ingressar nesta nova classe e não correr o risco de ir para uma classe inferior de vida, que, infelizmente, a gente já vê aí, mundo afora, que existem vários seres humanos que de humano só tem um nome, porque já estão em vida,
vivendo numa classe inferior. Mas, como eu falei, temos a possibilidade, através do raciocínio, de passarmos para uma classe superior. Então, vamos passar para esta classe superior, lendo e relendo as páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto. Um livro trazido pela natureza para que nós voltássemos ao nosso estado natural. Madá, é com você. Muito bem, Antônio. Muito bem explanado. E agora é com você, Ângela. Pois é, caros ouvintes, nós estamos aqui falando, né, da mudança de fase da natureza. Ficou curioso? Então, o universo desencanto, né? Com certeza, onde você mora, deve ter algum estudante, né? Coloca lá aí nas redes sociais, na Cultura Racional, que vai aparecer, com certeza. Ou entra aqui em contato, né, conosco, né? Neste momento aqui, pelo Facebook, né? Pela Rádio TV, né? Aí, aliás, pela FM Alagoinha. Coloca aí, ó, sou de tal lugar, tem algum estudante para que eu possa adquirir o livro Universo Desencanto? Ou aqui, né, no Facebook, ou lá no YouTube, né? Ó, sou de tal cidade, como é que eu adquiro o livro Universo Desencanto? E com certeza o livro vai chegar na sua mão. E você vai dar um passo evolutivo, sabe? O foguete, vrum! É isso que vai acontecer com você. E isso é que acontece conosco. Nós que já temos o livro e nós que já temos o conhecimento. E é por isso, caros ouvintes, que seja bem-vindo, né? À nova fase da natureza, a fase racional. E é um prazer enorme falar de cultura racional. É um prazer maravilhoso, inenarrável. Ó, abrir o livro Universo dos Encantos, a gente amplia aí a nossa visão, né? Sabe quando o pessoal diz aí ó, a abertura do terceiro olho? Pois é, a máquina do raciocínio, dentro da pineal. Então, para conhecer o Universo dos Encantos, é com você, Madá. É verdade, Ângela. Agora é com o senhor Bonisvaldo. Pois é, meus amigos. Cultura racional, terceiro milênio. Nós estamos já no terceiro milênio, que o terceiro milênio começou em 1935. Não foi no ano 2001, não foi. Foi em 1935. Com a mudança do calendário que houve uma diferenciação. O ano tinha 10 meses, passou a ter 12 meses. Aí as profecias não estão dando certo. Mas o terceiro milênio começou em 1935. E o ser humano tem que conhecer o terceiro milênio e vivenciar essa fase maravilhosa, onde o ser humano terá a condição de entrar em contato, como falei aqui, com seres superiores e se orientar, viver em paz, que é o que mais precisamos no mundo, da paz, da concórdia, da fraternidade e da harmonia entre todos os povos. Isso é que é importante. Para que mais coisa do que isso? Isso é a maior riqueza do desenvolvimento do raciocínio. Então, meus amigos, queremos agradecer a todos vocês, internautas, nossos rádios ouvintes também. Queremos agradecer a toda a audiência e que esteja conosco e nos procure através desse conhecimento. Procure o conhecimento, estamos dispostos a fazer qualquer coisa por você. Muito obrigado e salve, salve, bom final de semana. Tudo de bom para quem tem cultura racional. É, tudo de bom, vamos lá. Tudo de bom, entrando. É isso aí, meus caros ouvintes. Então, chegamos a mais um final, né? Mas vamos a uma singela consideração final. Antônia, é com você. É isso, minha gente. E o recado da natureza é o seguinte: eu tirei você da condição de homem da caverna e o levei
a condição de homem civilizado. E agora eu vou tirar você da condição de civilizado e levá-lo à condição de racional puro, limpo e perfeito. Você duvida? Olhe todo o progresso da evolução que foi proporcionado por mim, natureza. Então, ouça o recado de todos e desenvolva o seu raciocínio para provar e comprovar tudo o que está sendo falado aqui. E é por isso, minha gente, que nós dizemos: pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Uma ótima semana para todos os ouvintes, para todos os internautas, para todos os estudantes, para todos vocês que estão aqui nessa mesa e para todos os que estão presentes neste universo, visível e invisível. Madá, é com você. Ângela, agora é com você. Pois é, caros ouvintes, a nova fase da natureza é uma fase transcendental, além do cosmo, né? Então, você está sendo convidado a acompanhar. Obrigado pela sua companhia neste momento, né? E nos procure, né? Tá aí a fase da natureza e o livro Universo dos Encantos. Bom fim de semana a todos. E agora é com você, Orlando. Então, quem está ligado ao estado natural da natureza está unido ao seu verdadeiro mundo de origem comum, racional. Desejo um ótimo fim de semana para todos e até o próximo. Salve a todos. E agora é com o senhor, Bonisvaldo. Meus amigos, passou tão rápido, já estou com saudade. Então é isso aí, minha gente. Procure a cultura racional dos livros Universo de Encanto. Então é isso aí. Bom final de semana. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos vê pelo Face e pelo YouTube. Salve, salve a todos. É isso aí, meus caros ouvintes. Então agora chegamos a mais um final, né, de mais um programa, Bom Dia Racional, com o quadro magnífico do Sabatina Racional. E é isto. Nós está aí, aliás, foi dito, muito bem explanado por todos desta equipe, como e por que toda a humanidade deve conhecer a nova fase da natureza. Então, meus queridos, não percamos mais tempo, pois já perdemos tempo demais. Não há mais tempo para perdermos, né? Estamos vendo aí a situação que está o mundo e toda a humanidade está passando. Então, vamos procurar vivermos racionalmente, porque só assim nós podemos nos livrarmos de todos esses males que a própria natureza nos traz. Por quê? Porque está nos dando puxão de orelha para que nós saibamos que estamos na última fase da evolução humana, que é a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Aí, meus queridos, a dica é: estude os livros Universo dos Encantos, de cultura racional. Salve a todos, gratidão a todos, um abraço, Ângela, Antônio, todos os nossos queridos internautas que nos acompanham, colaboradores e todos mais que venham nos acompanhar. Salve, salve. Um ótimo final de semana e uma ótima semana que se inicia. E até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Salve, meus queridos. Gratidão. Tudo de bom para quem tem cultura racional. Tudo de bom. Vamos lá. Tudo de bom entrando na minha vida agora. A consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Tudo de bom entrando na minha vida agora. A consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Saindo tudo de ruim,
de ruim desse cérebro, saindo tudo de ruim desse corpo. Energia racional me curando agora. Oh, 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 tudo de bom entrando na minha vida agora. A consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Oh, 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 oh. Saindo tudo de ruim, saindo tudo de ruim desse corpo. Energia racional me curando agora. Oh, 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 oh. Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom entrando na minha vida agora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Só assim eu terei